Há segredos de família que nunca serão revelados, feridas que silenciosamente apodrecem profundamente, e um dia, essas feridas explodem da maneira mais dolorosa que se possa imaginar. Nunca pensei que seria eu quem estaria no meio de um casamento, com o telefone na mão, pedindo para meu irmão fugir do altar, porque a mulher em quem ele confiava para ser sua noiva convidou nossa mãe, para destruir tudo. Minha mãe, a mulher que passamos a vida evitando, aquela que encheu meu coração de medo e dor com inúmeras palavras cruéis que jamais esquecerei. E agora, lá estava ela, sentada na primeira fila com seu novo marido e filhos, como um lobo em pele de cordeiro, transformando o que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas em um pesadelo. Como você se sentiria vendo a chama do amor da sua família ser apagada pelas mesmas pessoas que deveriam protegê-la? Quando a confiança se desfaz diante dos seus olhos e a pessoa em quem você mais acreditava se torna a sua maior traição. Esta história não é apenas sobre um casamento às escondidas. É sobre cicatrizes do passado, traições, laços fraternais inquebráveis e a luta para se recuperar no olho de uma tempestade familiar. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Desde o início, minha vida foi marcada por uma fratura, uma família dilacerada não pelo destino, mas pelas garras venenosas do ciúme e da amargura da minha mãe. Ela não era a mãe que a maioria das crianças desejava. Em vez de conforto, ela trazia desconfiança. Em vez de calor, ela semeava frieza. O divórcio dos nossos pais aconteceu quando eu mal tinha idade suficiente para entender o que significava ver uma família se desintegrar. Mas, mesmo criança, eu sentia o peso de suas acusações implacáveis e de suas brincadeiras perversas. Meu pai tentou, de verdade. Naqueles primeiros anos, ele foi a âncora para mim e meus irmãos. Joe, o mais velho, sábio para a sua idade, e Sam, o do meio, meu irmão e aliado mais próximo nessa tempestade sem fim. As tentativas do meu pai de nos proteger eram constantes, mas era como tentar conter uma maré crescente quando ela librava sua fúria. Ela ficava mais descontrolada a cada ano que passava, não apenas em relação ao meu pai, mas especialmente em relação a nós, crianças. Lembro-me dolorosamente de como ela fazia comentários cruéis sobre mim, acusando-me de querer substituir sua nova esposa, embora tudo o que eu quisesse fosse uma lasca do seu amor, algo que ela nunca me dava. A tensão tóxica se infiltrava em cada canto da nossa casa, envenenando comemorações, aniversários e até os passeios mais simples. Joe e Sam tentavam me proteger o máximo que podiam, mas seus próprios corações estavam se partindo sob o peso do veneno dela. Quando meu pai se casou novamente, você pensaria que era uma chance de cura. Em vez disso, isso acendeu a fúria dela a um novo nível. Minha madrasta era gentil, uma luz em nosso mundo sombrio, mas essa luz foi rapidamente apagada pelos ataques implacáveis da minha mãe. Ela xingou minha madrasta de todos os nomes horríveis que existem, acusou meu pai de infidelidade com uma intensidade que ninguém deveria ter que testemunhar. Durante anos, o campo de batalha foi a nossa família, e todos nós fomos pegos no fogo cruzado. E então a tragédia aconteceu, minha madrasta morreu em um terrível acidente de carro. Você poderia esperar que tal perda nos unisse, mas, em vez disso, só nos separou ainda mais. Ainda me lembro das palavras arrepiantes que minha mãe nos disse na noite do funeral, quando meu pai nos avisou que seríamos buscados cedo para comparecer. Em vez de empatia ou pesar, ela nos disse: só choram os inúteis. Essas palavras feriram mais profundamente do que qualquer ferida. Ficou claro então que a paz era impossível para ela. Apesar de meu pai lutar pela guarda total, tentando nos dar um espaço seguro e manter sua toxicidade sob controle, a sombra de sua ira pairava. As visitas se tornaram escassas e, quando finalmente completamos 18 anos, começamos a nos distanciar, cortando laços silenciosamente para nossa própria sanidade. Não vou me esquecer da última vez que a vimos na minha formatura do ensino médio, quando ela proclamou em voz alta para todos o quão ingratos éramos, enquanto seu novo marido a insultava. Em meio a toda essa escuridão, meus irmãos e eu nos agarramos um ao outro. Nos tornamos uma fortaleza de dor compartilhada e lealdade feroz. Joe, com sua calma constante, Sam, com sua vulnerabilidade crua escondida sob um exterior impetuoso, e eu, o mais novo, dividido entre a raiva, a tristeza e uma esperança desesperada de normalidade. As cicatrizes que ela deixou não eram apenas feridas visíveis, eram batalhas mentais que travávamos diariamente. Medo de que o amor fosse condicional, culpa por aquilo que não podíamos consertar e confusão sobre por que uma mãe poderia escolher a amargura em vez dos próprios filhos. Mas dessas ruínas, algo resiliente cresceu. Aprendemos a nos proteger e a proteger uns aos outros, jurando silenciosamente que, independentemente do caos, nosso vínculo permaneceria inquebrável. Sempre acreditei que um casamento era uma promessa, um momento sagrado em que o amor triunfa sobre tudo. Para meu irmão Sam, este dia deveria ser o capítulo mais brilhante de sua vida, um recomeço longe das sombras do nosso passado. Mas o destino tinha outros planos e, numa reviravolta cruel, as mesmas pessoas que pensávamos ter deixado para trás escolheram este dia para destruir nossa frágil paz.
Sam a conheceu há 3 anos, Daniela, a mulher em quem confiava, a mulher que esperávamos que compreendesse. Ela conhecia partes da nossa história, mas a descartava como drama, ignorando a profundidade das cicatrizes gravadas na alma da nossa família. Durante o tumultuado planejamento do casamento, parecia haver uma calmaria na tensão, uma frágil esperança de que talvez, apenas talvez, os fantasmas do nosso passado permanecessem em silêncio. Mas então o dia chegou, as portas da igreja se abriram, a música aumentou e o mundo prendeu a respiração. E lá estavam eles, a mãe, o marido e os 2 filhos, sentados com audácia na primeira fila. A presença deles não foi apenas uma intrusão, foi um golpe calculado. Lembro-me do nó frio se apertando no meu peito, do silêncio repentino na sala e das minhas mãos tremendo de pânico enquanto eu ligava para o Sam. Ligue para a Daniela. Conta a ela o que aconteceu. Diga para ela cuidar disso, implorei pelo telefone, minha voz quase um sussurro. O coração de Sam afundou, mas ele confiou que ela faria a coisa certa. Ele ligou, e a resposta dela destruiu a pouca esperança que restava, tudo bem. Eu os convidei. Naquele momento, a traição cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Não se tratava mais apenas do casamento, tratava-se da confiança se desfazendo diante dos nossos olhos. Corri para buscar Sam, enquanto Joe, nosso filho mais velho, ficou para trás para enfrentar o caos que se desenrolava. Nos barricamos na casa da nossa infância, uma fortaleza contra a tempestade. Atrás das portas fechadas, palavras voavam como armas. O ex de Sam, a família dela e até o marido da minha mãe ligaram, despejando julgamentos venenosos, declarando-nos inúteis. No entanto, em meio ao ódio, nossa família se manteve firme, amigos se uniram em torno de Sam e até parentes distantes escolheram lados. A ameaça de processos e ultimatos por parte da ex pairava, mas o espírito de Sam permaneceu inquebrável. Naquela noite, enquanto o silêncio na casa nos engolia por inteiro, vi as rachaduras sob a bravata de Sam. A tristeza. A sensação avassaladora de que alguém que ele amava o havia levado à ruína. Joe, sempre o protetor, assumiu o comando, devolvendo presentes, cancelando a festa, permanecendo como o escudo inabalável da família. O resultado foi um turbilhão de emoções, traições e sonhos despedaçados. Mas, apesar de tudo, uma verdade permaneceu clara: a família era o nosso santuário. Nossas cicatrizes, nossa dor, nossa lealdade implacável, ela nos uniu mais fortemente do que nunca. Essa devastação não foi o fim. Foi o cadinho que nos testou, nos endureceu e preparou o cenário para as batalhas que viriam. Porque a história não parou no altar. Ela estava apenas começando. O caos daquele casamento desastroso não terminou na porta da igreja, ele se espalhou por todos os cantos de nossas vidas, exigindo que nos uníssemos de maneiras que jamais imaginávamos. Depois disso, nossa família fragmentada encontrou seu momento mais forte. Não em palavras, mas em ações inflexíveis para proteger Sam, nosso irmão que havia sido traído da maneira mais cruel. Joe, o mais velho, deu um passo à frente como uma fortaleza de calma em meio à tempestade. Observei-se mover com determinação silenciosa, organizando, confrontando, defendendo. Enquanto os convidados aguardavam a chegada de Sam, que nunca aconteceu, Joe se posicionou diante deles e disse a verdade incomoda, sem adoçar a traição, mas mantendo-se firme na dignidade de Sam. Devolver todos os presentes, cancelar a recepção e bloquear a presença tóxica que ameaçava nosso santuário, era mais do que logística. Era uma declaração: não seríamos destruídos. Por trás dessa força, porém, havia questionamentos profundos e lutas silenciosas. Como proteger alguém que você ama quando o mundo parece decidido a destruí-lo? Como proteger a mágoa para que ela não se transforme em desespero? Cada telefonema da ex de Sam e da família dela parecia uma ferida aberta. Insultos, ameaças e o veneno das mentiras com o objetivo de isolá-lo. Mas, a cada ataque, nos uníamos ainda mais. Nossa família, antes frágil e fragmentada, estava se tornando uma frente unida. Papai era a âncora silenciosa em meio a tudo isso. Mesmo com a tristeza se instalando em seus olhos pelo filho que via sofrer, ele dedicou todo o seu apoio para elevar o ânimo de Sam. Vê-lo lidar com o desamparo de um pai cuja família estava sitiada era de cortar o coração. Mas havia também um orgulho feroz em sua determinação, não deixar a escuridão consumir a pouca luz que restava. E então lá estava eu, a mais nova, em pé no meio dos adultos, mas sentindo cada ferroada amarga como se fosse minha. Cada mensagem de voz raivosa, cada mensagem de ódio nas redes sociais, era uma saraivada implacável. A reação não atingiu apenas Sam, atingiu todos nós. No entanto, através dela, encontrei uma força que eu não sabia que tinha, protegendo, mantendo-me firme, amando intensamente. Juntos, com o apoio de primos e amigos próximos, começamos a trocar as fechaduras da nova casa de Sam, cortando laços físicos do passado que não o libertariam mentalmente. Cada pedaço da vida de Sam entrelaçado com a de Daniela foi metodicamente recuperado.
Foi doloroso, sim, mas necessário. Foi retomar o controle de um mundo que tentou tirá-lo de lá. Esse escudo familiar inquebrável foi forjado na dor, na traição e na lealdade inabalável. Não se tratava apenas de proteger Sam do exterior, tratava-se de salvá-lo do peso esmagador da dor. Cada dia trazia novas brigas, ameaças legais da família de Daniela e turbulência emocional. Mas nos momentos mais difíceis, nos encontramos. Porque às vezes a família não é perfeita, é confusa, dolorosa e fragmentada. Mas quando importa, é tudo o que temos. Nosso escudo em torno de Sam estava apenas começando a se formar. À nossa frente, confrontos ferozes e batalhas emocionais desafiariam cada fibra do nosso ser. A tempestade para a qual nos preparamos não era apenas uma tempestade emocional, era um campo de batalha de vontades, palavras e sombras. Chegou o dia em que Sam concordou, relutante, mas resolutamente, a enfrentar Daniela e sua família, bem em nossa casa, conosco como seu escudo. Foi um momento carregado de tensão, história e dor silenciosa, um cadinho que revelaria não apenas quem eles eram, mas também até onde a decepção e a traição podiam ir. Quando Daniela entrou, acompanhada dos pais e das irmãs, o ar ficou pesado com uma mistura de raiva, medo e uma dolorosa necessidade de verdade. Ela não veio com pedidos de desculpas, não, longe disso. Suas palavras eram armas, envoltas em lógica distorcida e afirmações venenosas. Ela falou de intenções mal compreendidas, de famílias que não entendem o amor verdadeiro, de como fomos envenenados pelo ódio. Vê-la pronunciar as palavras era como ver uma máscara deslizar, mas revelando algo muito mais sombrio por baixo. Ela tentou reescrever a história, pintar-nos como os vilões e Sam, o homem que ela um dia algou amar, como o criminoso. A sala crepitava de tensão enquanto acusações voavam, mentiras se misturavam a realidades sombrias. O silêncio de Sam, a princípio, foi uma fortaleza, contendo a torrente de dor, descrença e fúria que transbordava logo abaixo da superfície. Então, aos poucos, ele começou a desmantelar a história dela. Com o peso de tudo o que havíamos suportado, ele disse verdades não apenas para se defender, mas para recuperar seu poder. Ele denunciou as manipulações distorcidas, o falso medo de perder filhos, o veneno cruel que ela espalhara sobre nossa família ser uma espécie de seita e as calúnias lançadas contra nosso pai, o homem que nos dera amor e refúgio, apesar de décadas de sofrimento. Cada palavra era uma libertação, um fogo purificador que queimava camadas de mentiras e enganos. Seus pais, vermelhos e silenciosos, não conseguiram contradizer a honestidade crua exposta. Suas irmãs tentaram defendê-la, mas suas palavras foram inúteis diante da unidade e determinação inabaláveis na sala. Naquele momento crucial, as pretensões se desfizeram. Não se tratava de uma disputa familiar, era um acerto de contas. Quando ela ameaçou entrar com uma ação judicial, Sam estava pronto. Sem sombra de dúvida, disse-lhe que, se ela a processasse, ele exporia todos os segredos sujos que tentavam desesperadamente esconder. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós, o acusado agora tinha o poder de desvendar toda a fachada. Por trás daquelas trocas de farpas, o que mais me impressionou foi a dor de Sam, e sua força. O homem que um dia sonhara com um futuro compartilhado era agora um guerreiro, lutando não por amor, mas pela própria sobrevivência. A mágoa era crua, a traição profunda, mas também o era sua determinação de nunca mais ser quebrado. Esse confronto brutal mudou tudo. Deixou feridas, sim, mas também dissipou a névoa da decepção que obscurecia nossas vidas há tanto tempo. Foi o ponto de virada, uma passagem da vitimização para o empoderamento. E, no entanto, mesmo quando nos afastávamos daquele dia mais fortes, as sombras lançadas pelo desespero de Daniela estavam longe de desaparecer. As manipulações sombrias se tornariam mais profundas, traiçoeiras e devastadoras nos capítulos seguintes. As consequências do confronto nos deixaram machucados, não apenas fisicamente, mas profundamente em nossas almas. A tempestade havia passado, ou assim esperávamos, mas curar um espírito quebrado exige mais do que tempo, exige coragem, paciência e a força suave do amor. Para Sam, o caminho à frente era ao mesmo tempo assustador e necessário, uma jornada lenta, muitas vezes dolorosa, para se resgatar de uma vida que tanto se esforçou para destruí-lo. Nos momentos de silêncio, longe do caos e das acusações, a vulnerabilidade de Sam vinha à tona. A dor da traição se misturava a uma profunda solidão, um sentimento de que nenhum casamento, nenhum parceiro, jamais poderia substituir a família que ele merecia. Era nesses momentos que a verdadeira batalha começava, não contra os estranhos, mas contra si mesmo. A luta para confiar, para perdoar, não contra eles, mas contra si mesmo. Nossa família se tornou mais do que uma unidade, nos tornamos o bálsamo da cura. A presença constante de Joe era uma âncora, não apenas para Sam, mas para todos nós. Sua voz calma carregava sabedoria e esperança, lembrando-nos de que as noites mais escuras trazem os amanheceres mais brilhantes. Papai, recuperando-se de sua própria dor,
encontrou consolo em ver Sam dar passos à frente, correndo novamente, pintando murais nas paredes da casa que compartilhávamos, pequenos símbolos de vida e crescimento se espalhando pelas feridas. As pessoas ao nosso redor, velhos amigos e novos aliados, tornaram-se pilares de apoio. O chefe de Sam demonstrou uma gentileza inesperada, oferecendo tempo, paciência e compreensão enquanto Sam se ausentava para se recuperar. Nossos primos, unidos e leais, juntaram-se ao esforço, seja devolvendo os pertences de Sam, compartilhando risadas durante maratonas de filmes tarde da noite ou simplesmente ouvindo sem julgamentos. Até eu encontrei meu próprio papel nessa tapeçaria de recuperação, aprendendo que, às vezes, a melhor maneira de amar alguém é permanecer forte quando essa pessoa não consegue criar momentos de luz na sombra do desespero. Mas a cura não foi linear. Cada passo à frente era desafiado pelos ecos da dor passada e pelas feridas imprevisíveis infligidas por aqueles desesperados para controlar a narrativa. Falsos rumores, manipulação emocional e ameaças lançavam longas sombras sobre o nosso progresso. As cicatrizes que carregávamos eram lembretes da guerra que havíamos travado, e ainda estávamos travando. Em meio a tudo isso, Sam encontrou novos motivos para sorrir, para ter esperança. As pequenas vitórias, a primeira maratona após meses de dúvida, as noites aconchegantes pintando com o pai, o abraço caloroso de um novo amor que aceitou toda a história sem hesitar, foram faróis que o guiaram de volta à vida. A história da nossa família não era mais apenas sobre traição e perda. Era sobre resiliência, sobre se manter firme quando parecia mais fácil deixar ir. Sobre reconstruir não apenas muros e posses, mas também corações e sonhos partidos. E embora o caminho à frente permanecesse incerto, nós o percorremos juntos, mais fortes e sábios, e prontos para o que quer que nos esperasse. Em breve, compartilharemos os capítulos finais, como o drama persistente tomou novos rumos inesperados, nos levando a redefinir o que família, amor e cura realmente significavam. Número 5. A jornada de cura e reconstrução da vida. Após os confrontos ferozes e as manipulações sombrias, nos encontramos abatidos, mas inquebráveis. A batalha pela paz de Sam havia apenas começado, e a luta pela cura se estendia por um longo e sinuoso caminho. A cura nunca é fácil, é um processo confuso e doloroso, repleto de contratempos, pequenas vitórias e momentos de profunda coragem. Naqueles espaços tranquilos, longe dos olhares do público, Sam lutava contra a sua dor. A traição deixou rachaduras profundas em seu coração, e a perda não foi apenas do sonho do dia do casamento, mas da fé no amor e na família. A solidão era intensa, ofuscando até os dias mais brilhantes. No entanto, em meio àquela escuridão, as primeiras faíscas de cura brilharam. Joe permaneceu como um guardião inabalável, não apenas um irmão, mas um farol de esperança. Suas palavras firmes nos lembraram de que, mesmo na noite mais profunda, o amanhecer aguarda. A tristeza do pai era silenciosa, mas visível. Seu orgulho pela coragem de Sam era um bálsamo para suas próprias feridas. Nosso círculo de apoio se ampliou. O chefe de Sam demonstrou paciência e gentileza, dando-lhe espaço para se recuperar. Primos e amigos próximos se tornaram tábuas de salvação, ajudando com as coisas práticas, proporcionando risadas em momentos difíceis e oferecendo um ombro amigo quando as palavras falhavam. Eu também aprendi o poder da presença, a força de permanecer firme quando os outros vacilam, a importância de criar alegria mesmo em meio à dor. Fizemos maratonas de filmes, construímos memórias e, lentamente, pedaço por pedaço, recriamos uma vida definida não pelo que foi perdido, mas pelo que poderia ser recuperado. No entanto, a escuridão persistia. Falsas alegações, abusos emocionais e ameaças ameaçavam destruir o progresso. As cicatrizes nos lembravam diariamente da guerra travada, não apenas contra os outros, mas dentro de nós mesmos. Mas Sam reencontrou forças. Em seus passos de corrida, nos vibrantes murais pintados ao lado do pai, no calor de um novo amor que viu sua verdade e abraçou plenamente. Essas pequenas vitórias se tornaram faróis, guiando-o de volta do abismo. Nossa história evoluiu de dor e traição para resiliência e renascimento. Reconstruímos não apenas lares, mas também corações, forjando laços mais fortes do que nunca. O caminho continua incerto, mas unidos, nós o enfrentamos juntos, resilientes, esperançosos e prontos. Mesmo quando as tempestades mais sombrias pareciam se dissipar, as sombras persistentes do conflito se recusavam a desaparecer silenciosamente. Os capítulos finais da saga da nossa família se desenrolaram com uma mistura de sofrimento, resiliência e esperança inesperada, um testemunho da complexidade da cura quando velhas feridas permanecem abertas e novas verdades emergem. As manobras implacáveis de Daniela tornaram-se mais extremas. Falsas acusações de gravidez, chantagem emocional e um desespero que parecia uma tempestade ameaçando destruir tudo pelo que havíamos lutado. Quando ela alegou estar grávida, foi uma reviravolta cruel em uma psique frágil, transformando esperança e dor em armas em igual medida. Ficamos à beira da descrença e da exaustão, tendo que confrontar mentiras tão profundas quanto qualquer traição.
Sam, sempre o guerreiro, manteve um equilíbrio frágil, recusando-se a ser provocado, mas assombrado pelo caos. Sua decisão de envolver a polícia após ameaças e colapsos foi um ato feroz de autopreservação. Não se tratava apenas de proteção contra os outros, mas de retomar o poder sobre sua própria vida. A família respondeu com intensa solidariedade. Joe e Anna, recém-enfrentando a paternidade por meio da adoção, personificavam o futuro que todos esperávamos, uma vida definida pelo amor escolhido e nutrido, não imposta apenas pelo sangue. Papai encontrou consolo e alegria em sua família em expansão, acolhendo Rita e seus netos como símbolos de cura e renovação. Em meio à turbulência, fizemos escolhas decisivas, mudando os números, estabelecendo limites legais e, mais importante, criando espaços de paz. Nosso lar se tornou um refúgio não apenas contra ameaças externas, mas também contra sombras do passado. Um lugar onde o riso retornou, onde noites de cinema e brincadeiras bobas nos lembraram da inocência resgatada. A jornada de reconstrução de Sam levou a novos começos, não apenas no amor, mas também na ambição. Ao abrir seu próprio negócio, abraçar suas paixões e reaprender a confiar, ele nos mostrou o que a resiliência realmente significa. E enquanto me preparo para o meu próprio casamento, a promessa de novos começos parece não apenas esperançosa, mas real, um futuro moldado pelo amor, com todas as cicatrizes. Nossa história, repleta de traição, dor e batalhas ferozes, transformou-se em uma história de triunfo, crescimento e busca incansável pela paz. A família frágil, antes fragmentada por sombras tóxicas, agora se mantém forte, unida por um passado compartilhado e uma vontade inabalável de se curar. Ao encerrarmos este capítulo, fica claro, a cura não é um destino, mas uma jornada para a vida toda. E não importa o que venha a seguir, enfrentaremos juntos, mais fortes, mais sábios e prontos para o que o futuro nos reserva. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Se você se emocionou ou se identifica, compartilhe sua opinião nos comentários. De onde você está assistindo? Adoraríamos saber sua opinião.